Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja com você, com sua família, com sua casa. Eu confesso para os irmãos que deu saudade desse lugar aqui, portanto a mensagem dessa noite será pregada na nossa igreja, neste lugar que você conhece bem. Eu estou aqui sozinho, templo vazio, as cadeiras vazias, estão com um pouco de eco também aqui na igreja. Esse lugar é único e exclusivamente um salão, e quando as pessoas, os crentes em Cristo, a igreja de fato não está aqui, é um lugar como qualquer outro, até que um tanto quanto triste, mas dessa noite, deste lugar, a mensagem vai chegar para você aí na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero que você nessa noite, junto conosco, entre nessa palavra do Senhor, Ele colocou no meu coração, e que ela toque profundamente na tua vida também, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar com você e pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Tudo que vamos fazer aqui ou falar aqui, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele me use, que as palavras da minha boca sejam dadas por Ele, em nome de Jesus. Oremos. Pai, abençoa-nos nessa noite, Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que está no meu coração, e o Senhor sabe, ó Pai, o que o Senhor tem falado comigo nestes dias, e a Tua palavra, Senhor, é uma palavra que chega para nós, Senhor, ó Pai, tanto nos dias bons quanto nos dias maus, com palavras maravilhosas e com revelações vindas do Teu trono, mostrando o Teu amor e o Teu cuidado para com a Tua igreja. Essa palavra nessa noite eu a vejo como uma palavra de cuidado, mas também uma palavra de revelação que mostra, Senhor, a grandiosidade desse nosso Deus. Por isso, nessa noite, usa a minha vida, usa a minha boca, abençoa essa família, essa casa, essas pessoas que assistem esse vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se você ainda não é inscrito em nosso canal, é a grande oportunidade para que você faça. Se inscreva no nosso canal, curta esta mensagem, se assim você gostar, compartilhe com seus contatos, que eu creio que vai ser também de grande bênção na vida das pessoas que assistirem essa mensagem. O texto que nós vamos meditar nessa noite, ele também vem com base naquilo que nós estamos realizando como igreja. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse de João, a revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos, e nós chegamos no capítulo 4, que eu acredito que é o capítulo, o ápice dessa revelação de João, e também marca um novo momento da fala e das revelações que Deus dá a João a partir desse capítulo 4. Então eu quero ler com você o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que você faça essa leitura e acompanhe comigo, em nome de Jesus. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono também havia 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo,
Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, é um Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus. Nós vimos aqui a partir do versículo 1 que João inicia o versículo 1 dizendo: depois dessas coisas. Todas as vezes que nós olhamos no livro do Apocalipse, essa expressão depois, ela quer dizer que está se encerrando alguma revelação, ou a partir daquele momento segue-se outra revelação. Então entende-se que a cena a partir de então muda de posição. João, nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, ele fala às 7 igrejas, como o próprio Jesus Cristo disse a ele: escreve essas coisas que tenho vos dito e envia às 7 igrejas da Ásia. E assim João fez, vê o Cristo glorificado e narra todas as características dessa visão, e ele diz em alguma dessas características dessa visão que os cabelos de Jesus Cristo são brancos como a alva lã, os seus olhos como chama de fogo, etc, etc. João vê Jesus Cristo glorificado. Agora, nesse novo cenário, nós vemos uma outra revelação, algo também tão grandioso quanto no primeiro cenário, no primeiro momento. E se nós pararmos para analisar esse primeiro momento, quando João, que recebeu essa revelação de Deus, ele disse que estava lá na ilha de Patmos, e ele foi para lá amando e até mesmo embasado na perseguição que a igreja sofria pelo imperador Domiciano, que encaminha João para lá para que ele morresse na ilha de Patmos, e deixasse de pregar a palavra. Mal ele sabia que ele estaria enviando João para aquele lugar para receber a revelação, a maior revelação que um homem em vida nesta terra poderia receber, a revelação do trono, da glória, do céu, da pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O interessante é que quando João ouviu a primeira voz, a Bíblia diz que ele ouviu a primeira voz por detrás dele. E agora nesse capítulo 4, nós vemos que João diz, depois dessas coisas, diz que ele olhou para o céu e disse que viu uma porta aberta. E ouviu desta porta aberta uma voz que era como de trombeta, que falava com ele. Interessante que esta voz agora já não é a voz ouvida da terra, porque a primeira voz que João ouviu foi de alguém que falava por detrás dele. Agora não, a primeira voz que ele ouviu era como esta voz agora, como voz de trombeta, e a voz dizia para ele assim: suba até aqui, João, suba até aqui, e eu lhe vou mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, depois de todas as revelações que João dá e que João apresenta às igrejas da Ásia, Deus diz a ele: sobe para cá, passa por esta porta, que eu vou mostrar para você todas as revelações que irão acontecer no futuro com a igreja, com os filhos de Deus e com a humanidade. Antes então a voz era da terra, agora então a voz era do céu. E olha, nós vemos aqui que a primeira visão que João tem ao chegar em espírito, diz a palavra de Deus no versículo 2, que imediatamente eu me achei em espírito, e a primeira coisa que João viu em espírito no céu, depois de passar por esta porta, foi o trono de glória de Deus.
Diz no versículo 2: eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado naquele trono. Olha só, meu querido irmão, presta bastante atenção. João foi arrebatado em espírito para o céu. E eu vou dizer para você por quê. Porque nenhum olho ouviu, nem ouvido ouviu. Ninguém jamais pôde ver a imagem e como era Deus. Deus, ele é indescritível, e homem nenhum desta terra, ao se deparar com o trono de Deus, com a glória de Deus, ficaria vivo. Portanto, João sobe para lá em espírito, e João estava lá em espírito e recebe essa revelação. Nós podemos dizer que o Apocalipse, ele é o livro do trono, e o trono tem vários significados, nós vamos ver aqui, mas só para você entender que essa palavra trono aparece aproximadamente 38 vezes no livro do Apocalipse, e sem dúvida, o livro do Apocalipse é o livro do trono. E não sei se você sabe também, o capítulo 4 de Apocalipse, que é esse capítulo que nós estamos estudando, lendo, e essa mensagem dessa noite para você, desse capítulo 4, no capítulo 4 a palavra trono aparece 12 vezes, se não também é o capítulo do trono. E aí nós vemos que o livro do Apocalipse, ele é o livro do trono, porque em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, inicia a revelação que diz assim: da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. E lá no capítulo 22, no versículo 3, no final do livro do Apocalipse, também ele se encerra com esta fala a respeito do trono. Diz assim, 22, 3, Apocalipse 22, 3, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O livro do Apocalipse é o livro do trono. Aleluia, amém. O livro do trono chega até nós agora, com toda a autoridade do espantoso controle de Deus sobre todas as coisas. O trono foi a primeira coisa que João visualizou ali. E o trono significa no céu a soberania, a majestade, o esplendor da glória de Deus no céu. E ao se deparar com o trono, com toda aquela autoridade, e aquela autoridade que João diz que é semelhante a um homem assentado no trono, João teve a seguinte percepção: primeiro, a exaltação da majestade desse Deus. Segundo, o poder sobre todo o universo. O centro do universo é o trono de Deus, amém? Também ele vê ali na região do espírito puro e da sua vida em sua forma de expressão mais elevada. Também ele vê ali a fonte da revelação, da intenção de Deus para com os homens, e agora ele vê tudo isso na eternidade. Cantamos assim, e nós meditamos assim também, muitas vezes: o controle ainda está na palma de suas mãos. Muitos por aí andam dizendo essa expressão, utilizando esse advérbio ainda, e esse advérbio ainda, ele pode ser utilizado na língua portuguesa em sete maneiras diferentes. Mas eu quero dizer para você que esse advérbio que nós utilizamos para dizer que Deus ainda está no controle do universo, ele não é um advérbio limitante, ou dizendo que nunca passou a ter o controle depois de um determinado tempo e continua com esse controle até hoje. Não é isso. Esse advérbio ainda, ele pode ser utilizado em vários sentidos dentro da língua portuguesa. E para resumir as 7 aplicações do advérbio ainda, ele pode ser utilizado no passado, ele pode ser utilizado no presente, e ele também pode ser utilizado no futuro. Quero dizer para você, o controle da história da humanidade sempre esteve nas mãos de Deus. O trono sempre esteve no centro do universo. O trono sempre está no centro do universo, e o trono sempre estará no centro do universo. Todas as coisas são controladas através do trono de Deus, da majestade e da glória do nosso Deus, amém? A mensagem central do Apocalipse
é essa. E que nos momentos mais difíceis e conturbados da história da humanidade, e este momento em que João escreve o livro do Apocalipse, era um desses momentos. A igreja estava sofrendo uma terrível perseguição. João foi encaminhado para lá como se fosse para que morresse como um mártir naquele local, isolado de toda a sociedade. Os apóstolos haviam morrido já, todos com mortes terríveis. A igreja se encontrava no período mais tenebroso de toda a sua história. Então, podemos olhar para a nossa história e para os momentos que estamos vivendo hoje como igreja. As portas da igreja fechadas, por precaução, por cuidado, por prudência. A história conturbada, entramos num novo ano, sem nenhuma perspectiva dos homens, sem nenhuma direção. Parece que as coisas ainda estão todas desarrumadas, todas sem rumo. Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo de Deus, o Deus Trino, Ele está absolutamente no céu, assentado no trono de glória, e todo domínio, todo poder pertence a Ele. Ele está no centro do universo, no controle de todas as coisas, está nas tuas mãos. Amém? Ele reina, Ele está no controle, não importa o que aconteça. Não importa quais são as previsões, eu vou dizer das previsões humanas, todas elas falharam ao longo de toda a história, e eu vou dizer para você por quê. Deus está no trono, sempre esteve no trono, e sempre estará no trono, amém? João mostra-nos ali o destino da igreja. O destino da igreja não está nas mãos dos homens, nem dos soberanos, nem dos líderes, nem dos presidentes das grandes potências terrenas. Aonde estão os assírios? Aonde estão os egípcios? Aonde estão os romanos? Aonde está o nazismo de Hitler? Aonde foram parar todos os poderosos desta terra? Eles replicam de tempos em tempos o controle dos Neros e dos Herodes. Aonde está Nero? Aonde está Herodes? Aonde estão os líderes cruéis romanos que dizimaram milhões e milhares de cristãos? Aonde estão estes? Não estão mais no controle. Eles replicam seus modelos de domínio e de falso poder por tempos, em toda a história. Falso por quê? Porque todo poder só pertence ao nosso Deus. Todos esses já se foram. Todos estão sepultados a 7 palmos embaixo da terra, e o que ficou somente foi a história contada. Mas nosso Deus, não. O nosso Deus, Ele ressuscitou, e Ele ocupou o lugar que sempre foi seu. Ele ocupou o trono, o centro do universo. Aleluia! Olhe para a palavra de Deus nessa perspectiva, nessa noite, meu querido irmão. Apocalipse é a revelação do céu. Quando João olhou e viu uma porta aberta no céu, ele olhou não só para esta porta, mas a primeira visão que ele teve foi desse trono. Nós precisamos olhar também como João olhou esta porta no céu e viu ali o trono de Deus no centro do céu, no centro do universo. No meio das batalhas e lutas que estamos vivendo hoje, nós precisamos também olhar através desta porta que está aberta diante de nós. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é esse acesso do homem até Deus. Ele é esta porta. Ao passarmos por ela, nós podemos olhar e vislumbrar ali o trono de Deus no centro do universo. Aleluia, amém? Eu acho que você está entendendo. Olha só as previsões humanas, astrologia, necromancia, búzios, cartas, bolas de cristal, espelhos mágicos. O cantor do Oficina G3, Juninho Afran, já dizia nesta música: os homens e seus espelhos mágicos nada veem além de si mesmos. Todas as previsões humanas falharam. A revelação do que está por vir, do futuro, só pode vir daquele que está no futuro.
O nosso Deus, ele é atemporal. Nunca existiu uma era e nunca existirá um tempo onde o nosso Deus deixará de existir. Então somente aquele que tem o controle do tempo nas mãos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, pode nos dar a revelação, como nós vimos aqui a revelação do Apocalipse até João, porque ele está no futuro. O futuro está nas mãos dele. Ninguém nesta terra, ninguém que está com os pés firmados nesta terra, consegue ter a visão do futuro, porque nunca esteve no futuro. O controle de todas as coisas, a revelação das coisas que são vindouras, só podem vir do céu, e só podem ser revelações celestiais, porque aquele que está no céu, governando com toda a majestade e glória no centro do universo, ele controla todas as coisas. Amém? Nós precisamos olhar como João olhou, passou por esta porta, viu o trono do céu. A revelação do que está por vir, do que está no futuro, só pode vir daquele que está no futuro. O descortinar das profecias e revelações do Senhor passam primeiramente pela porta do céu. João subiu e viu o trono. Antes viu uma porta aberta. Muitos estão angustiados, desesperados, descontrolados. Parece que as coisas fugiram do controle. Parece que nunca vivemos os milagres de Deus. Recorde na sua mente tudo que o Senhor já fez por você nesses tempos. Nesse momento, o imperador Domiciano martiriza muitos cristãos, e parte dessa perseguição é o aprisionamento de João nesta ilha. E como eu já disse, mal ele sabia que João estaria diante da revelação mais magnífica e maior de todas as coisas que existem nessa terra. Ele vê o Senhor do céu, ele passa pela porta. Hoje nós estamos vivendo uma época dura, tenebrosa, difícil. João viu a porta ali do céu, e o trono que estava no centro do céu. Nós também, como igreja, precisamos olhar e ver esta porta, e o trono de Deus, que é símbolo e que é a realidade do governo de Deus sobre todas as coisas. A voz que ele ouviu agora veio do céu, como eu já disse, anteriormente havia vindo da terra. No versículo 2 do Apocalipse capítulo 4, diz que ele subiu em espírito, e ele vê ali um trono. Ao redor deste trono, ele vê também mais 24 tronos, e nesses 24 tronos, ele vê assentado também 24 anciãos, e diz que esses anciãos que estavam ali, eles estavam ao redor do trono. A palavra trono, como eu disse, aparece 12 vezes nesse capítulo. O trono é central aqui neste capítulo. O trono é o centro do universo. Nenhum momento a palavra aqui que João tem de revelação fala da imagem de Deus, porque Deus é indescritível. A única coisa que João consegue ver é a sua glória, é o brilho de Deus, é o resplendor de Deus. Ele é indefinível. Esse é o nosso Deus. Diz que João, ao ter a visão do trono, os 24 anciãos e os 24 tronos que estavam ao redor do trono central, diz que ele vê que a sua imagem é como uma imagem de jaspe. E jaspe é uma pedra branca, brilhante, que significa a santidade de Deus, a luz de Deus, porque Ele é luz. Também diz que ele viu como um aspecto de sardônio. Sardônio é uma pedra avermelhada, e o vermelho ali significa então o juízo de Deus, que além de ser santo, Deus é justo. E ao redor do trono, ele vê ali também um símbolo do arco-íris. O arco-íris, como nós vimos em Gênesis, é o símbolo da aliança de Deus com o homem. E depois do arco-íris, diz a palavra de Deus no capítulo que nós lemos, que João ouve ali e vê relâmpagos, vozes e trovões. Então primeiro João vê o arco-íris, e depois vê relâmpagos, vozes e trovões. Quando nós presenciamos a chuva, quando acontece a chuva,
acontecem os relâmpagos, os raios, os trovões, cai a chuva. Depois que termina a chuva, nós vemos o arco-íris. Aqui a ordem está invertida. João primeiro vê o resplendor da glória de Deus no arco-íris através de Deus, e depois ele escuta ele vê ali ao redor do trono que saíam relâmpagos, vozes e trovões. Mas por que primeiro ele viu o arco-íris, depois ele viu relâmpagos, vozes e trovões? Porque o arco-íris significa a graça de Deus. Todo aquele que recebeu a graça do Senhor, a graça de Deus que o alcançou, se a graça de Deus nos alcançou, ao olharmos para a graça de Deus, nós não vamos precisar enfrentar o juízo de Deus. Ao vivermos na graça de Deus e ao desfrutarmos desta graça, recebendo Jesus Cristo como nosso Salvador, como diz relâmpagos, vozes e trovões, simboliza o juízo de Deus. Deus nos amou, a graça dele nos alcançou, a graça dele chegou até nós. O trono de Deus com arco-íris é o trono de graça. Se os homens não olharem para a graça, terão que enfrentar o juízo de Deus depois. É isso que é revelado aqui para João. O Espírito Santo aparece aqui nesta figura também, não em formato de pomba, mas aparece aqui com uma tocha de fogo. Uma tocha de fogo. E a outra visão que João tem é um mar de vidro, um mar de cristal, tudo claro, tudo limpo, tudo translúcido, tudo transparente. Todos que comparecerem diante dele, deste trono, estarão limpos, as suas vestes serão trocadas, as suas vestes serão como a alva lã. Aleluia, glória a Deus. Voltando rapidinho nos 24 anciãos. 24 anciãos é o símbolo da igreja, e a única igreja. A velha aliança, simbolizada através dos 12 patriarcas, e a nova aliança através dos discípulos, dos apóstolos. Os 24 anciãos estavam ali, uma igreja única, e a igreja única que vai para o céu. Apesar de estarmos aqui na igreja do Nazareno, apesar de amarmos a igreja e entendemos a seriedade com que ela trata as coisas, a única igreja que vai para o céu é a igreja que foi remida e lavada no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. A igreja tem roupas brancas, santa. E a igreja diz, o símbolo da igreja, os 24 anciãos, diz que eles estão assentados em tronos. E a igreja também tem coroas de ouro na sua cabeça. E isso representa também a igreja que é fiel até a morte. Porque a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Igreja fiel. O que são então depois, quando ele fala desses seres viventes? O leão. Alguns estudiosos do Apocalipse dizem esta visão: o leão simboliza esses 4 animais, o leão, o novilho, o homem e a águia simbolizam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O leão simboliza Mateus, Jesus como rei dos judeus. O novilho simboliza Marcos, Jesus serve, Jesus trabalha. O homem é Lucas, que apresenta Jesus como um homem perfeito. A águia, João, figura que veio do céu, Jesus, e volta para o céu. Os evangelhos que anunciam os 4 seres viventes, pode ser também em algumas outras interpretações como seres angelicais. A palavra de Deus diz que eles têm asas, diz que eles têm olhos, diz que eles têm força, capacidade de serviço, diz que eles têm inteligência, agilidade, rapidez. Isso também pode ser características dos anjos. E o interessante é que o que eles estão dizendo sem cessar, e nós vemos aqui os 4 seres viventes no capítulo 8, dizem, no capítulo 4, versículo 8, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando:
santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Eles estão dizendo sem cessar: santo, santo, santo. Essa é a composição da música dos anjos no céu. Estão ali enfatizando de maneira incessante a santidade do nosso Deus, colocada agora em grau superlativo, absoluto, total, dizendo: todo poderoso é o nosso Deus, e a eternidade de Deus, o que Ele é, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O céu, meus queridos irmãos, é um lugar de adoração, é um lugar de alegria, é um lugar de música. E se hoje estamos por um tempo impedidos de estarmos aqui em adoração, louvando com os irmãos, cantando, adorando o nosso Deus, eu digo para você que lá no céu a adoração ao nosso Deus é incessante, ela não cessa, ela não para. Diz que eles estão lá incessantemente adorando e glorificando o nome do nosso Deus. No versículo 9 diz: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e o adoravam, o que vive para todo sempre, depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A igreja também participa da adoração, a adoração ao Deus Trino, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que no capítulo 5, depois nós vamos ver, ele aparece como o Cordeiro. Capítulo 5, versículo 13, aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, para todos sempre. Amém. Diz a palavra de Deus que todos se prostram. O símbolo da igreja, os 24 anciãos, se prostram, se humilham, se rendem, estão em tronos, mas diante da majestade de Deus, diante da majestade do trono, eles se prostram, e numa atitude de humildade, de reconhecimento, de entender a soberania, a glória de Deus, eles tiram suas coroas e as depositam aos pés de Deus, e o adoram. No capítulo 4, é o capítulo do Criador de todas as coisas, porque diz que Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir. Todo louvor e glória é dado a quem está no trono. Todos se curvam diante do trono. Nós precisamos ser assim também, meus queridos irmãos, honrando aquele que está no trono, honrando aquele que está reinando para todo sempre e reinará. Nós podemos fazer isso agora, já, adorar aquele que está no trono. Nosso Deus governa com a sua mão forte, Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da nossa igreja, Ele cuida das nossas famílias, Ele governa sobre todas as coisas. O símbolo da igreja, os seres viventes, os seres celestiais, adoram este Deus. Que você se depare também com essa revelação de João, que ao passar pela porta, olhou e viu o grande trono do Senhor. Adore ao Senhor, busque ao Senhor e entenda que Ele reina desse trono, de majestade, de glória, para todos sempre. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, eu Te agradeço nessa noite por esta palavra. Abençoa esta família, esta casa, este jovem, esta jovem. Abençoa todos esses que ouvem essa palavra, Senhor. Que possamos, ó Pai, nos amparar nela e entendemos, ó Pai, que o Senhor está governando todas as coisas do trono de glória. Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.
Deus abençoe sua casa, sua família, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau!